Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. O Cerrado é a savana mais rica do mundo em biodiversidade e tem a segunda maior diversidade do Brasil, superado apenas pela Amazônia. Esta região se destaca ainda pela importância hidrológica, já que 8 das 12 regiões hidrográficas brasileiras recebem água de rios que nascem neste bioma. Mas esta vegetação foi muito afetada por causa da ocupação humana e perdeu quase que a metade de seu território original. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma que mais sofreu alterações e atualmente se encontra mais ameaçado do que a Amazônia. Por isso, as boas práticas agrícolas e a preservação de áreas naturais são de extrema importância para a conservação das espécies nativas. Para falar sobre a biodiversidade do Cerrado, eu recebo aqui no estúdio a doutora em agronomia e pesquisadora da Embrapa Cerrados, Araci Alonso. Olá, Araci, seja bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez. Estamos aqui para compartilhar, essas informações tão importantes para o nosso Cerrado. Muito obrigada. A gente agradece. Obrigada. Também está conosco o sociólogo e analista ambiental Mauro Oliveira Pires. Olá, Mauro, é um prazer tê-lo conosco também. É um prazer meu contribuir aqui para a TV Justiça e para todos os ouvintes desse programa. Muito obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos ver que além de uma rica fauna e flora, o Cerrado também possui muitos frutos saborosos. Alguns deles ainda não são tão conhecidos pela população, como é o caso do maracujá pérola, que você conhece agora. Graviola, café, pequi, jatobá do Cerrado, araticum, babatimão, pupunha, cajamanga e até pimentão. Aqui na propriedade de Dona Lucília, dá de tudo um pouco. Os 8 hectares de terra em pleno Cerrado são muito bem aproveitados com plantio de diversas culturas, principalmente a do maracujá. Por safra são colhidas 30 toneladas do fruto por hectare. A produção, vendida para supermercados de Brasília e do entorno, garante o sustento de toda a família. O Cerrado é um bioma muito rico em frutos. Nós temos uma expectativa de em torno de 7.000 frutos diferentes que são passíveis de serem utilizados na alimentação humana. Então, trata-se de um bioma realmente muito rico para novas opções de alimento vindo da biodiversidade brasileira. A dedicação à terra e a ajuda dos técnicos da Embrapa Cerrados resultou em uma nova fonte de renda, a partir do cultivo de um novo fruto. Há quase 20 anos, os pesquisadores da Embrapa começaram o trabalho de melhoramento genético do maracujá pérola, um fruto nativo do Cerrado. A Dona Lucília, que é produtora rural há mais de 30 anos, começou a plantar essa nova variedade e já vê o resultado do trabalho feito. Dona Lucília, fala para mim, esse maracujá, ele é um fruto bastante produtivo? Com certeza, porque assim a gente vê os resultados, assim logo que a gente plantou. E assim, uma coisa que a gente eu mesmo nunca tinha visto, até eu mesmo fiquei surpresa, pelo o carregamento dele, assim, que ele produziu bem, caiu bem, então eu acho que ele vai ser um dos maracujá melhor para produzir. Os frutos, quando maduros, têm coloração verde claro e amarelo claro, com 6 listras longitudinais verde escuras. Por se tratar de um maracujá silvestre, apresenta alta resistência a pragas e doenças. Outra vantagem é que se trata de uma variedade que pode ser consumida in natura, processada industrialmente e ainda serve para decorar ambientes. O maracujá pérola tem tudo para cair no gosto do consumidor. Acho que vai ser melhor para vender para o mercado, vai ser um maracujá que todo mundo vai gostar, porque até as escolas vão pegar também, E até as lanchonetes também estão comprando, Os até mercados já em Brasília também estão pegando, Qual é a diferença do maracujá pérola para o maracujá convencional? Porque ele tem um sabor muito bom, Muito gostoso, muito saboroso e dá para aproveitar tudo dele, não dá para desperdiçar nada, Esses outros também vai ser tudo aproveitado, Mas eu acho que esse aqui ainda mais, melhor. A rotação de culturas na terra seca favorece a produção, uma prova de que o solo do Cerrado pode ser sim bastante fértil.
Ana, essa variedade de cultura, uma do lado da outra, favorece a produção do fruto? Favorece, porque como esse maracujá ele é tolerante às principais pragas do maracujazeiro, a gente acredita que ele sirva como fosse uma barreira de proteção para o maracujá comercial, que é um pouco mais sensível. E vocês podem ver que ele está em boas condições sanitárias, está vendo? As flores, a folha está muito bonita, o fruto está muito bem formado. Então, trata-se de uma nova espécie, que na verdade é um novo fruto mesmo. Você pode ver pelo tamanho, pela diferença entre um material e outro, eles não competem na mesma cadeia produtiva. São realmente materiais diferentes, com sabor diferente, com propriedades benéficas para a saúde diferente. Trata-se realmente de um novo fruto que chega à mesa do consumidor. O sucesso da produção de Dona Lucília também é resultado de um trabalho de aprimoramento genético. Foi aqui no Banco de Germoplasma Flor da Paixão, que fica dentro da Embrapa Cerrados, que todo o estudo do maracujá pérola se desenvolveu. O local abriga uma das maiores coleções de espécies de maracujá do mundo. O Brasil ele é muito rico em frutas e plantas que são benéficas para o homem. Só que a gente usa muito pouco. Então, o nosso objetivo foi agregar dois grandes anseios da sociedade brasileira. Um de uso e valoração da sua biodiversidade, inclusive o Brasil é signatário de acordos internacionais, onde ele tem que prestar conta desse uso dessa biodiversidade. E o segundo grande anseio é o de novos alimentos nutritivos, saudáveis e preferencialmente vindos da biodiversidade, nossa biodiversidade, e benéficos para a saúde. O maracujá pérola é a primeira a cultivar de maracujazeiro silvestre registrada e protegida no Ministério da Agricultura. Araci, essa biodiversidade de frutos do Cerrado, ela ainda não está sendo muito bem explorada? Pois é, né? A gente tem alguns exemplos de frutos e o maracujá, como vocês viram, é uma vedete aí que vai dar muito pano para manga e com certeza produz o ano inteiro, né? Então nós teremos mais uma opção para a população, né? De uma espécie que é nativa do Cerrado. Esse bioma, ele também é muito importante para o clima do planeta, não é? Sim, não só para o clima, né, mas também, imagina só, ele ocupa praticamente um quarto do território brasileiro e nós estamos em média de 900 a 1.000 metros de altitude, é onde estão as nascentes. A maior parte das nascentes do Cerrado, da área nuclear do Cerrado, elas vão para todas as bacias hidrográficas. Agora, aqui no Cerrado, especialmente pertinho do plano piloto, nós temos a Estação Ecológica de Águas Emendadas. Lá a gente tem a oportunidade de ver as nascentes e a direção para onde elas vão. Dependendo de onde elas nascem, elas vão para a Bacia do Prata. Dependendo, elas vão para a Bacia do São Francisco e depois da Tocantins, Araguaia. Ou seja, as nascentes aqui vão andar 3.300 quilômetros até chegar lá na Argentina. Ou seja, tudo que nós fizermos aqui nas nascentes vai repercutir por toda seu percurso. E todas essas matas, elas protegem as nascentes, elas protegem os cursos d'água. Então, a diversidade, a biodiversidade que está nessa vegetação de fauna, de flora, de micro-organismos, ela protege esses corpos hídricos. Então, o clima é beneficiado, o solo também é protegido. Então, a gente não pode ver a espécie isolada desse contexto. Nós temos que ter uma visão sistêmica, porque esse sistema é muito importante para a vida, dá suporte para nós, para a produção de alimentos. Todo esse sistema dá o suporte para a produção. É sustentável. Uma agricultura que não esteja perto que não tenha água, é difícil, né? Produzir sem água.
Mas estando perto dessas áreas naturais, das nascentes, você tem os polinizadores, os dispersores de sementes, isso tudo dá sustentabilidade para o sistema produtivo. Então, nós somos responsáveis por esse pedaço de Brasil que é representativo para todos. Mauro, por tudo isso que vocês estão explicando, é que o Cerrado é a savana mais rica em biodiversidade no mundo? Exatamente, ele tem essa riqueza, né, biológica, essa riqueza de adaptação, né, veio trazendo para o Cerrado essa sua característica. Agora, é um bioma que vem sofrendo bastante, né, com uma ocupação predatória, uma ocupação humana, como foi dito na abertura da nossa matéria, quer dizer, são aqui realizadas atividades, né, sobretudo no campo da agropecuária, e essas atividades, infelizmente, vêm levando à destruição do Cerrado. Eu diria que nós precisamos encontrar alternativas de preservar esse bioma em razão dessa sua importância, da sua riqueza, e, de outro lado, também desenvolver economicamente, mas sem levar a essa destruição. Esse é um desafio atual, né? Portanto, a nossa geração e as gerações que vêm aí precisam levar isso bastante a sério, porque esse bioma é bastante importante, não só aqui para quem vive nessa região, mas é importante para o próprio planeta, né? Você comentava da importância do Cerrado para o clima. Tem um professor, Donald Soy, aqui da Universidade de Brasília, que fala que a importância do Cerrado é o A, B e C, né? Quer dizer, o A de água, B de biodiversidade e C em razão do clima e, portanto, da quantidade de carbono que ele consegue armazenar e, portanto, evita essas emissões de gás de efeito estufa que leva ao aquecimento global. Então, daí a importância de nós encontrarmos alternativas econômicas que valorizem essa riqueza biológica, promova a conservação de um lado e também promova esse desenvolvimento. Nós vamos continuar conversando sobre este assunto, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a biodiversidade do Cerrado. Participam do programa a doutora em agronomia e pesquisadora da Embrapa Cerrados, Araci Alonso, e o sociólogo e analista ambiental Mauro Oliveira Pires. Mauro, no bloco anterior você destacou a necessidade de ações mais efetivas para a proteção desse bioma. O fato dele não ter sido incluído como patrimônio nacional pela Constituição trouxe implicações negativas? Exatamente, porque ali, naquele momento, a Constituição acabou criando biomas de duas categorias, de primeira categoria, né, e aqueles de segunda. Infelizmente, o Cerrado, a Caatinga, né, e os Pampas sulinos não entraram naquele momento. Para isso, né, existe uma proposta de emenda à Constituição que está sendo debatida desde 94 e 95 no Congresso Nacional, tentando corrigir esse lapso da Constituição. Infelizmente, essa matéria não tem sido debatida, apesar de já ter passado por comissões de justiça, ter sido criada uma comissão própria para debater essa matéria, ela ainda não foi submetida ao plenário da Câmara dos Deputados e depois seguir para o Senado. Então, acho que esse é um tema que merece a atenção de todos, cobrar dos nossos parlamentares a votação dessa matéria, corrigindo esse texto constitucional e colocando o Cerrado também na mesma categoria daqueles outros que receberam aquela atenção. Isso vai permitir que sejam feitas iniciativas, ações políticas, né, planejamento com recursos orçamentários para levar à conservação desse bioma. Araci, o Mauro também tocou num ponto muito importante com relação à devastação. Durante muito tempo, a importância do Cerrado, ela deixou de ser reconhecida? Pois é, né? No contexto histórico e econômico dos anos 80, levou à ocupação desse espaço, não só urbano, mas principalmente agropecuário, para a produção de alimentos. E isso aí causou muito impacto, né? A área, realmente, 50% do cerrado da área dele foi desmatada. Mas hoje a gente vai aprendendo com os erros, né?
existem tecnologias mais sustentáveis para a produção de alimentos, né? Nós temos o plantio direto, que é uma prática muito importante para a produção de alimentos, principalmente no cerrado. Nós temos também o uso de adubos verdes, que ajuda na fixação do nitrogênio. Nós temos também a integração lavoura, pecuária, floresta, que traz novas oportunidades e são tecnologias mais sustentáveis para a produção de alimentos no nosso bioma, tão prejudicado e tão ameaçado atualmente. Então, nós temos que ter essa visão, uma visão de integração mais voltada para a agricultura tropical, que nós estamos num país tropical, tem toda uma dinâmica, tem todo um sistema, e todas essas tecnologias, elas têm que ter as matas proporcionando os serviços ambientais necessários para dar sustentabilidade para o sistema, que é a disponibilidade de água, de polinizadores, os dispersores para fazerem a dispersão das plantas nativas, para que haja também a proteção do solo, melhorias para o clima e a proteção dessa água tão importante. É um conjunto, o conjunto é muito importante para a sobrevivência da nossa espécie, que está aqui no nosso bioma de 8 mil a 10 mil anos, né? E no planeta, o Homo sapiens sapiens ainda tem que aprender muito, né? Observando todo esse contexto, né? Do nosso bioma e das relações ecológicas. Mauro, eu queria que você falasse sobre o decreto que instituiu um programa de uso sustentável do cerrado. Fala um pouquinho sobre esse decreto. Em 2005, né, foi editado o decreto 5577, que estabeleceu o Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável do Cerrado. Esse programa ele é amplo, né, ele conta com várias frentes de ação, exatamente para, de um lado, garantir essa conservação do bioma e promover também o uso sustentável. Então, ele é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, mas com a participação de vários organismos, tanto do governo federal, como dos estados e também da sociedade civil. Esse programa é importante, né, porque ele é uma iniciativa mais prática, né, voltada para a conservação do cerrado, mas não é suficiente. Eu diria que o importante é, de um lado, garantir que ele entre, né, que o cerrado faça parte do texto constitucional, e de outro tem uma lei específica. Felizmente há no Parlamento brasileiro, né, mais particularmente no Senado, um projeto de lei, né, do senador Rodrigo Hollenberg, que trata exatamente de uma proposta de lei para a conservação e uso sustentável. A nossa expectativa é que, com essa lei sendo aprovada, novos recursos sejam levados para o cerrado para dinamizar as ações, né, de ciência e tecnologia, inovação, para fazer aquilo que a professora aqui comentava, para ampliar a conscientização. Quer dizer, nós aqui que estamos em Brasília até conhecemos o cerrado, sabemos a importância porque aprendemos assim na escola. Mas no Brasil ele é bastante desconhecido e internacionalmente mais desconhecido ainda. Então essa conscientização é importante e o projeto de lei, né, trazendo recursos para ações como essa, sem dúvida, ajudaria nessa frente de trabalho. Fortalece, né, a PEC do cerrado, né, e assegura direito, né, constitucional através dessas políticas, né? Então é importante, muito importante para nós que isso seja resolvido quanto antes. Existe alguma legislação, Araci, no que diz respeito à ocupação de imóveis em áreas nativas do cerrado? Pois é, né? A gente tem que respeitar as áreas de preservação permanente, não só na área rural, mas também na área urbana. Então, são áreas que realmente você não pode entrar, né? Porque a bacia hidrográfica, que é o espaço para gestão e estudo, ela também está na área urbana e na rural. Então, a gente tem que respeitar essas áreas de preservação e não ocupar, né? Nem em termos assim de produção, nem em termos de ocupação do espaço pela expansão urbana. Tem que ter esse respeito a essas leis, né? Existe algum limite, Mauro? Em complemento, quer dizer, o Código Florestal que foi debatido, né, até o ano passado, ele estabelece, tanto as versões anteriores quanto esse que está em vigência, ele estabelece que além das áreas de proteção permanentes, que são essas
beiras de rio, topos de morro, né, que são áreas que devem ser voltadas para a conservação, como o nome já diz, estabelece também a figura da reserva legal, que é uma área do imóvel rural. Aqui no Cerrado é em torno de 20%, né, do imóvel deve ser permanecido como uma reserva, né, da vegetação que lá existe. No Cerrado, que faz parte da Amazônia Legal, aí o limite é de 35%. Né? Mas, em geral, aqui nessa área, né, da área núcleo, que nós chamamos de área núcleo do Cerrado, são 20% que o proprietário deve manter. Não quer dizer que ele não possa fazer uso dessa área de reserva legal. Ele pode fazer o manejo florestal, pode fazer até extração de frutos, mas desde que isso seja seguindo determinados parâmetros e não comprometa, né, aquela reserva por inteiro. Então, acho que precisamos também combinar esses usos dentro da propriedade rural para produzir alimentos de um lado, mas também garantir que as espécies nativas, o cerrado, enfim, toda aquela biodiversidade seja mantida e conservada. Conservada, né? Ele pode, inclusive, usar. E essas áreas de reserva legal, elas também vão prestar serviços ambientais para a área agrícola e para a área rural. Então, tem essas duas possibilidades, né? Das APPs e das reservas legais, né? Como produção até de sementes para produção de mudas de espécies nativas. Tem vários usos, né? Isso tudo é importante para o sistema produtivo também. E Araci, é importante destacar que o solo do Cerrado, ele não é tão fértil, mas com a tecnologia adequada, ele pode sim dar muitos frutos e quem vive no Cerrado pode ter uma produção excelente, como foi o caso da dona Lucília, não é verdade? Na verdade, existem algumas limitações em termos de solo do Cerrado, mas se você usar a tecnologia de correção, com calcário e depois usar os fertilizantes, micronutrientes, NPK, você pode produzir muita coisa aqui no Cerrado, né? Desde flores, alimentos, até frutas e essências até florestais importantes, né? Então, a gente tem essa oportunidade. O Brasil é riquíssimo nesse sentido, em biodiversidade, em solos, em disponibilidade de água e a gente conscientizando as pessoas para impactar o mínimo possível o nosso ambiente, a gente tem que ter no coração a vontade de deixar o mundo melhor para gerações presentes e futuras. Nunca pior, pelo menos igual, mas desejável que seja melhor para todos, né? Para que ele possa cumprir com todo o seu objetivo, que os recursos naturais dão suporte para a vida e para o sistema produtivo, para a gente poder viver um bom tempo, nossos filhos, netos e toda essa biodiversidade, cumprindo com seus papéis, né? Eu acho que essa é a filosofia, né? O Cerrado ele tem uma particularidade, que é o fato dele ser vizinho de todos os demais biomas, né? Da Mata Atlântica, da Caatinga, do Pantanal, que para alguns é considerado como um cerrado encharcado, né, da própria Amazônia. Talvez o único que ele não tenha contato imediato seja com os pampas. Mas essa sua particularidade demonstra também a importância, né, daqueles que têm propriedades dentro desse bioma fazerem a conservação dessa área para torná-lo, né, e não deixar que ele venha a ser perdido como aconteceu com a própria Mata Atlântica. Então, acho que esse é um desafio atual, está exatamente no debate atual, por isso a importância aqui desse programa, mas é também um desafio para as próximas gerações, quer dizer, como garantir que a outra metade do Cerrado, que ainda está conservada, não seja degradada, e como também garantir a recuperação daquilo que já foi perdido. Acho que com isso nós deixaremos aí um planeta melhor para as futuras gerações que virão. E ninguém faz nada sozinho, a gente precisa de parceiros, de união, exatamente, de todas as esferas, não só no aspecto da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável ambiental, social, econômico, cultural e político. E no político a gente consegue participar e mobilizar e conseguir atingir os objetivos para o nosso Cerrado. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui no nosso programa. A gente agradece. Eu que agradeço. Viu? Obrigada.
E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para o programa, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!